Graça e paz. Hoje vamos iniciar Introdução Bíblica. Essa matéria é uma matéria que é a primeira matéria do curso básico de teologia, porém essa aula está sendo gravada para aqueles que entraram depois, então uma aula de reposição, tá bom? Baseado nisso, nós vamos fazer 4 vídeos, esses 4 vídeos referentes às 4 unidades da apostila. A unidade 1 é a que está sendo dita hoje, vamos falar sobre a Bíblia, né? Vamos começar a falar da importância desse livro, né? É interessante que alguns o têm como apenas um livro, outros uma regra de vida, outro manual de vida, outro é a voz, é a palavra de Deus. Outros dizem que é o pensamento de Deus para a humanidade. Independente da forma como você a vê, é notório que estamos diante de um best-seller, o livro mais vendido do mundo, de todos os tempos. E a importância desse livro, que já por diversas vezes houveram-se tentativas, né, da extinção desse livro e frustraram-se todas elas. Então nós vemos que há algo de muito especial. Algo de muito especial, pois milhares de anos se passaram e ela ainda permanece como referência, como regra, como base, como esteio, como sustento, como alicerce na vida de muitas pessoas. Bom, é interessante que a Bíblia ela já começa mostrando o quão cristocêntrica ela é. Vamos ler o início da apostila? A Bíblia é um livro singular. Após a queda do homem, Deus proveu um plano de reconciliação com a raça humana, coroa da sua criação. Esse plano de salvação inclui o seu escopo, o resgate da humanidade através de um Redentor. Logo após a queda, esse plano de resgate já é tacitamente declarado pelo Criador em Gênesis 3, versículo 15, onde ele promete o Salvador. De que forma? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a Bíblia já mostra que após a criação do homem houve uma queda, e Deus ele entra com um plano chamado plano de redenção. Esse plano de redenção é o resgate da humanidade, né? Devido ao pecado original, ao pecado de Adão. Muitos não compreendem, né, esse termo, pecado original. Mas vamos colocar como forma didática, como pecado original, onde tudo começou. E Deus ele cria um plano, esse plano é chamado de obra redentora, que irá se cumprir através de Jesus Cristo. Então, é notório o cuidado, o zelo de Deus. E até o final dessa aula, eu vou mostrar para você como Cristo aparece em todos os livros da Bíblia. Todos eles. Todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existe a menção sobre Jesus. Amém? Só para entendermos um pouco mais, não está na apostila, mas eu quero trazer como uma informação importante, é que a Bíblia houve algumas traduções para as línguas, né, diversas traduções para as línguas originais de cada local. E dentro do escopo original, nós temos algumas traduções, principalmente a mais conhecida biblicamente falando, é a Septuaginta, né? É quando a Bíblia ela sai da tradição judaica e entra agora numa tradição grega para melhor compreensão, pois era a língua universal da época. Mas a pergunta é, será que houve perdas? Será que isso ocasionou algum tipo de perda? E vamos ver que sim. Pois no original, quando olhamos a Septuaginta, vamos ver os 5 primeiros livros, chamados de, na verdade, quando olhamos para a tradição hebraica, vamos ver a Torá. E na judaica, e na grega, como é chamado os 5 primeiros livros? É uma pergunta que eu estou fazendo e eu espero que depois vocês me passem, tá? Mas vamos lá. Dentro dos 5 primeiros livros gregos, né, na tradução grega, nós temos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Significado: Gênesis, início, princípio.
Êxodo, saída. Levítico, leis para os levitas. Números, censo e recenso. E Deuteronômio, segunda lei. Mas será que é realmente isso? Será que Êxodo simplifica a saída? Será que Levítico, as leis são para os levitas? Ou elas são direcionadas para os sacerdotes? E mais, e Deuteronômio? Houve uma segunda lei ou é uma revisão da lei? Então, quando olhamos para isso, nós vemos que foi uma adaptação para melhor compreensão na época. Mas e o original? O que diz? No original fica assim. O primeiro livro se chama Bereshit, conhecido, se formos fazer a tradução correta, a pronúncia correta, SH e CH no hebraico ele tem som de RR, então seria Bereshit. Depois Shemot, ou Remot. Depois Vaikra, Bamidbar e Levorim. Mas vamos entender, né? Então, qual o significado do primeiro livro, Bereshit? No princípio. Poxa, Luiz, mas parece muito com Gênesis. Sim, mas aguarde. O próximo livro se chama Shemot, que o seu significado é estes são os nomes. O próximo livro vai se chamar Vaikra, que significa Deus chamou. O próximo livro vai se chamar Bamidbar, que significa no deserto. E o último livro, Levorim, que significa para revelar sua palavra. Então, como fica a tradução do título dos 5 primeiros livros, chamado Torá? Fica assim: no princípio, estes são os nomes que Deus chamou no deserto para revelar a sua palavra. Olha que mensagem linda que os 5 primeiros livros da Bíblia nos mostram. Essa perda, né, ocasiona justamente pois não puxaram para o original. Houve uma adaptação para melhor compreensão daquela época e não estavam muito baseados dentro da tradição judaica, mas sim de uma melhor compreensão para a expansão, né, do entendimento na época para a nova religião. É sabido por nós que esse foi um pedido de Ptolomeu II, né? Ele vai fazer o pedido, onde 72 anciões, escribas, vão fazer a compilação, ou seja, a tradução para o grego, resultando, né, na Septuaginta. É interessante nós vermos dessa forma, pois também nas outras línguas houveram-se perdas, tá? Houveram-se algumas perdas, principalmente no português. Teve alguns erros. O Ferreira de Almeida, quando ele começa as traduções, ele mesmo vai identificar mais de 2.000 erros. A crítica textual acha mais de 9.000 erros. Porém, por isso você vai ver dentro da sua Bíblia Ferreira de Almeida corrigida, Ferreira de Almeida corrigida e atualizada, Ferreira de Almeida atualizada. Então, várias versões para essas correções. Então, se faz muito necessário nós compreendermos esse momento, que a Bíblia ela está em constante, né, dentro das traduções, em constante renovação para melhor compreensão e se aproximar ao máximo do original. Então, vamos lá. Aproveitando isso, eu quero chamar a atenção aqui para um homem extremamente inteligente no seu tempo. Ele foi uma pessoa fora da curva no seu tempo. E quem foi ele? Rui Barbosa. Rui Barbosa ele vai citar a Bíblia de uma forma extraordinária. Vamos ver como é que ele fala desse livro tão maravilhoso? Olha o que ele diz. Se eu coloco a Bíblia abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles, ou seja, ela é o alicerce de todos os livros. Se eu a coloco no meio de todos os livros, ela é o coração desses livros. Se eu a coloco acima dos outros livros,
ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros da minha biblioteca. Então nós vemos aqui a reverência desse homem, né? Um homem de grande expressão, mas quem foi Rui Barbosa? Vamos lá. Coautor da Constituição da Primeira República, polimata brasileiro, destacado como jurista, advogado, escritor, filólogo, jornalista, tradutor, orador e diplomata. É um currículo muito invejável, porém, nos causa também grande admiração que o intelecto, a inteligência não afastou ele da sabedoria. Porque uma das formas mais sábias do ser humano viver é reconhecer Deus como seu autor e consumador da sua fé, como criador de tudo que há e o nosso maior bem precioso, pois saímos dele e nunca deveríamos viver fora dele. Então é bem interessante nós vermos um homem com um intelecto tão avançado, mas com a sabedoria desenvolvida e não somente a inteligência. Mas continuando, vamos agora, né, à escrita da Bíblia em sua estrutura. Como eu falei inicialmente, a Bíblia ela vai ser escrita originalmente no hebraico, tá? Só que existe um período da Bíblia em que nós vamos ver que é o período do segundo episódio de escravidão do povo de Deus que ocorre na Babilônia. Na Babilônia eles vão ficar 70 anos e vão aprender uma nova língua chamada aramaico-caldaico. Quando há a reconstrução do templo, né, volta de lá os judeus, Judá, a maioria da tribo de Judá, né, e metade da tribo de Benjamim, que vai constituir o povo judeu em Jerusalém. É interessante que nesse período se formam, né, também outras seitas judaicas. Nós vamos ver os sicários, né, nós vamos ver os zelotes, mas a supremacia na época, né, era exatamente os fariseus e os saduceus. Eles firmaram as suas visões teológicas na época como doutrinas. E dentro dessas doutrinas surgiram duas doutrinas que regiam aquele tempo, que era a doutrina de Eiléu, que os fariseus adotavam, e a doutrina de Shammai, que era o que os saduceus adotavam. Quando Jesus ele vai mencionar em Mateus 11, versículo 28 a 30, ele fala exatamente sobre isso, né? Existiam duas doutrinas na época e eram elas que eles deviam seguir. E Jesus entra com a terceira. Agora fica mais fácil você compreender esse texto. Porque ele vai dizer o quê? Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que aliviar? Porque, na verdade, os fariseus eles criaram 687 novas leis, as quais ficava pesadíssimo para se cumprir. Eles mesmos eram chamados de hipócritas, porque eles não cumpriam aquilo que eles mesmos criavam. Por isso, Jesus vai chamar eles de hipócrita e raça de víbora. É interessante que Jesus agora ele vem com uma nova doutrina. E essa nova doutrina, ela requer primeiro que você chegue até ele. E ele te faz uma primeira proposta. Olha, chegando até mim, eu te dou alívio. Agora que você está aliviado, eu te faço uma segunda proposta. Tá? E ele vai dizer, tomai sobre si o meu jugo. A palavra jugo significa doutrina. A palavra jugo, no período de Jesus, significava doutrina. Ele estava falando, olha, toma o meu jugo, o meu ensinamento, a minha doutrina, pois o meu fardo é leve e o meu jugo, ele é suave. Você consegue viver ele. Não vai haver hipocrisia. Aquilo que eu estou propondo é aquilo que você consegue viver. Mas como é que eu faço isso? Como é que você pode agora pegar esse jugo e transformar ele leve? Ele vai dar a chance para que isso aconteça. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos darei o quê? Descanso. A proposta de Jesus é que você venha aprender dele, viver a doutrina dele, e isso vai trazer para você descanso para a sua alma. É uma grande proposta, né? É uma maravilhosa proposta. E aí nós vamos ver que a Bíblia,
ela sendo cristocêntrica, né? Ela nos mostra Cristo em todos os seus detalhes. E como eu havia dito, a linguagem inicial era o hebraico, quando eles voltam da Babilônia é o aramaico, e no período de Jesus, agora a linguagem é o grego, como eu já falei, né, na criação da Septuaginta. Nós vamos ver que Jesus, o Senhor, ele vai utilizar muito essa questão da proliferação da língua grega, que agora, sendo universal, isso vai ser de grande corroboração para a expansão do Evangelho. E é interessante os pequenos detalhes, né? O povo de Deus, ele vai para o Egito, volta pensadores, porque era a maior faculdade da época, era o Egito. Depois eles vão para a Babilônia e voltam com grande conhecimento, pois a Babilônia era a nação estratégica, muito desenvolvida, principalmente sua escrita. E aí nós vamos ver que após isso vem a invasão grega, ou seja, cultura. O povo agora se torna cultural. E com a chegada dos romanos, você pode pensar assim, mas eles eram bárbaros, eles eram completamente violentos, mas sim, eram engenheiros e arquitetos formidáveis. Por onde os romanos passavam, a primeira coisa que eles faziam era expandir as estradas, né, e colocar iluminação em todas elas, e fazer as ligações de cidades. Por quê? Para que as suas milícias, né, o exército pudesse marchar sobre essa cidade para melhor locomoção. E o que isso tem a ver com Jesus? Tudo. Porque graças agora a todos esses atributos que Deus permitiu através de processos de escravidão, de invasão, de tomada de poder, agora nós temos um povo pensador, extremamente inteligente, com uma língua universal, onde eles podem ir fazer o ID, como está escrito em Marcos 16,15, ID, pregar o evangelho a toda criatura, e com uma logística maravilhosa dada pelos romanos, herdada pelos romanos. As estradas agora estão livres, iluminadas, fazendo com que a locomoção e o deslocamento entre as cidades se torne mais possível para a grande evangelização. Então tudo Deus cuidou de forma minuciosa, né? A escrita da Bíblia, como eu falei, são essas três línguas. E depois vamos ver também a Vulgata Latina, né? Onde a Bíblia vai ser escrita por Jerônimo em latim, a língua romana. Então vamos lá. A divisão da Bíblia, primeiro, para acontecer, a primeira Bíblia impressa, ela vai ocorrer em 1450, né? Devido à invenção que ocorre na verdade, em 1560. Em 1450 vai acontecer a grande invenção de Gutenberg, que é a prensa, onde vai ser impressa o papel escrito, né? Em 1450 ocorre a invenção da prensa. E nós vamos ver que em 1560 a primeira Bíblia agora é impressa. Qual foi a primeira Bíblia impressa no mundo? A chamada Bíblia de Genebra. Essa foi a primeira Bíblia. Mas para isso ocorrer, no século XIII, houve homens que olharam, né? Por quê? Porque como é que funcionava a escrita da Bíblia? Eram em pergaminhos, rolos, né? E qual como é que era escrita? Era cursiva carolina, ou seja, minúsculas, letras minúsculas, todas agrupadas, sem separação, para ganhar espaço nesses pergaminhos e nesses rolos. Então eles viram que havia uma necessidade de separar. Separar como? Inicialmente por capítulos. E quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso foi o professor Stephen Langton. Ele vai fazer isso em 1234 a 1242, ou seja, 8 anos de elaboração para que ocorresse, conforme está hoje, né, na sua Bíblia, a divisão de capítulos. Fora a parte que, por Langton, o livro de Marcos ele tinha 50 capítulos e não 16. Tá?
Depois houveram algumas modificações e chegamos ao número hoje que nós temos de 16 capítulos, né, para o livro de Marcos. Foi a única alteração que foi feita desde a divisão de Langton. Langton ele vai fazer a divisão dos livros, todos eles em capítulos, e só precisou de uma modificação, que foi através do livro de Marcos. E aí a gente vai ver também que depois, logo depois disso, vai surgir, né, Robert Etienne. Ele vai, em 1550, 1553, ele vai fazer agora a divisão por versículos. Mas será que na época era só ele que pensava em fazer isso? Não. Paganini também tinha essa questão, mas de fazer, né, se cumprir essa divisão de versículos. Mas quem se antecipou, na verdade, a fazer isso foi o Robert Etienne. Como eu falei, em 1550 a 1553 houve a divisão agora dos versículos. Qual era o material utilizado na época, né, antes da prensa? Era o papiro, né? O papiro era um dos materiais. Nós sabemos que era, na verdade, o papiro ele foi muito utilizado, começa no Egito e difundiu, né? Eram folhas de junco molhadas que eram prensadas para formar as folhas de papiro. O papiro ele poderia ter várias espessuras, como hoje, né, também tem, através da celulose, várias espessuras. Você pode fazer desde uma folha de A4 até uma cartolina e até mesmo um papelão. Assim também era o papiro. Se você ia fazer uma encomenda, primeiro você tinha que mostrar qual era a finalidade dela. Qual era a finalidade? Era para fazer rolo? Se era para fazer rolo, ela tinha que ser flexível, ela tinha que ser dobrável. Se não era para ser armazenada, fazia-se ela mais grossa até do que uma espessura de uma cartolina, para que ficasse mais tempo, a sua durabilidade fosse maior. Mas também os judeus eles tinham muito apego às tradições, e as tradições diziam que a melhor forma era o pergaminho, feito de couros de animais, de cordeiro, né? E nós vamos ver que era o mais utilizado, até os dias de hoje é muito utilizado essa metodologia de armazenamento das escrituras, através dos pergaminhos. Mas tinha aqueles pergaminhos também que eles tinham o seu diferencial. Por que diferencial? Porque eram pergaminhos que eram muito caros, né? Por exemplo, o velino. O velino ele era pergaminhos dos sumos sacerdotes e dos reis. Eram couros, material de couro, de filhotes de cordeiro, tá? Tinham que ser filhotes. Eles eram tingidos de cor púrpura e escrito em cor dourada, tá? Escrito em cor dourada, muitas das vezes utilizando até mesmo folhas de ouro para escrever. Então era um material muito caro, era o desejo das autoridades da época era ter isso. E como é que se escrevia? Se escreviam com a pena, né? A pena era o material de escrita naquela época, tanto no papiro, que utilizava o nanquim, como no velino, que utilizava, como eu falei, folhas de ouro, ouro derretido. E aí nós vamos ver que os rolos, eles tinham dois materiais que poderiam ser utilizados para os rolos. Um era o papiro flexível e o outro o couro de animais. Nós vamos ver também que existiam os códices. Os códices, na verdade, eram pedaços de papel menor, tá bom? Eles eram um pedaço de papel menor, escrito na escrita cursiva carolina, ou seja, minúscula e agrupada sem separação das palavras, e escrito dos dois lados da sua face, tá? Ele era escrito dos dois lados, frente e verso. Nós vamos ver que também existiam outros materiais, né? Por exemplo, o óstraco. O óstraco eram fragmentos de cerâmica, tá? Existia também os tabletes, ou tablets, de argila e de cera. O que era isso? O tablet de argila, já diz, né? Eram pedaços de argila que, amolecidos, eram escritos, depois levavam ao forno para endurecer e ficar estabelecida a escrita naquele material de cerâmica. O óstraco era menor ainda, tá? Só que o óstraco, diferente dos tablets, eles eram
já na argila dura, e era feito com o cinzel, que era um material de metal que riscava aquele material e deixava ele aprofundado para poder justamente ficar marcado. O tablet de argila, ele poderia ser utilizado, de cera, quer dizer, ele poderia ser utilizado tanto com madeira, com argila. A argila também servia. Se colocava uma camada em cima dessa madeira de cera e depois vinha com um cinzel ou até mesmo um estilete, né? E ia fazendo a escrita que ficava num alto relevo, né? Naquele material de cera. Então também existia isso. A escrita dos reis, do sacerdote, ela é chamada de escrita uncial. A escrita uncial eram letras maiúsculas desenhadas. Essas letras maiúsculas desenhadas eram muito utilizadas na confecção dos pergaminhos, né, dos sacerdotes. Mas como eu falei, nem todas eram assim. Existiam também as letras cursivas carolina, que elas não tinham a separação, e ela foi muito utilizada no período grego, né? Principalmente os códices, que eram os materiais de maior utilização para a evangelização da palavra do Senhor, né, no período do Novo Testamento, era a maior utilização dos códices, porque era econômico, né? Você escrevia num papiro em frente e verso, e qual é a letra que utilizava para ocupar mais espaço, acomodar mais espaço? A cursiva carolina, que não tinha a separação das palavras. Então, assim era para a divulgação da palavra no Novo Testamento. E aí agora a gente vai entrar, né, na separação dos livros, né? Tendo em vista que nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A dizer que são quais? Nós temos os 5 primeiros livros, que são chamados de Torá, né? E aí a gente vai ver que dentro da tradição grega, de Torá muda-se para Pentateuco. Pentateuco significa os 5 primeiros livros, como eu havia deixado essa resposta para vocês me darem depois. Agora estou revelando. Temos o Pentateuco. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí a gente entra agora nos livros históricos. São 12. Começando a Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Estamos aqui o conjunto dos 12 livros históricos. Temos também, dentro dessa divisão, os livros chamados poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Temos também os chamados livros proféticos, que são 17 livros, divididos entre profetas maiores e profetas menores. A dizer, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tá? Esses são os 5 profetas maiores. E agora os 5 profetas menores da Bíblia. Começa os 12 profetas menores da Bíblia, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, fazendo então o conjunto dos profetas menores, que são os 12 profetas. Na tradição judaica são chamados do livro dos 12, tá? Na nossa são chamados de profetas menores. Menores não por ter menor significância em seus ministérios, mas sim por ter menor número de material escrito, por isso chamado de profetas menores. E no Novo Testamento, né, nós chamamos de livros biográficos, tá? O que são os livros biográficos? Os livros biográficos, eles são os 4 evangelhos, tá bom? E quais são eles? Os 4 evangelhos começam com Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos também o livro histórico, que é um livro só chamado Atos dos Apóstolos. Temos também as epístolas, que são 21 epístolas, a dizer que começa com qual? Começa com Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. As 4 são dirigidas individuais a 1 Timóteo, 2 Timóteo
Tito e Filemão, uma dirigida aos hebreus, cristãos, né? E nós temos mais 7, que são dirigidas aos cristãos indistintamente, que é Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª